Hoje, nosso último dia de seminário. Eu quero aqui justificar a ausência do nosso governador, companheiro Márcio. Ele está hoje em Confresa, numa reunião agora à noite, e amanhã seguirá para Querência, onde vai ser fundado o caçula do nosso distrito. Bem como a nossa companheira Sônia, nossa vice-governadora eleita, pediu que justificasse a ausência dela. Ela está nos preparativos finais, porque ela viaja agora neste final de semana para a convenção a ser realizada na Austrália. Ela está terminando de preparar alguns documentos, inclusive trabalhando com as comissões finais para poder adiantar a sua viagem. Hoje teremos 2 módulos, ambos, principalmente esse que vai ser feito agora pelo companheiro Medeiros, né? Nosso ex-governador, secretário, né? Coordenador de Recife do distrito, que vem fazendo um excelente trabalho. Graças ao trabalho dele, conseguimos alcançar as nossas metas de arrecadação referente a Recife, doações e subsídios. Quais são os tipos de subsídios que existem, como fazer as doações e como solicitar esses subsídios junto à nossa fundação. E, para a gente encerrar, né, veremos depois o módulo referente à sucessão, que devem os atuais dirigentes, né, procederem em relação aos dirigentes entrantes, no que diz respeito à sucessão, de forma tranquila, né, com documentação, certidões, essas coisas e tudo mais, e, além de tudo, a questão do reconhecimento que deve ser feito com os dirigentes do ano. Convidar o Carlos e a Gina também, né? Como? Então, desta forma, vamos dar início às nossas atividades, né? O companheiro João Medeiros, né, secretário do Distrito Múltiplo, coordenador de Recife do Distrito LB4, ex-governador, viu? Para poder falar referente a Recife, doações e subsídios. Medeiros, o tempo é seu. Solicito aos companheiros e desativem o áudio para que nós não tenhamos nenhuma interferência na fala do companheiro Medeiros. Medeiros, seu áudio está desligado. Não estou ouvindo. Só um pouquinho. Bom, companheiro, é sempre uma satisfação. Estão ouvindo aí agora? Sim. Beleza, então. Então, agradeço o convite do companheiro Ederaldo, do governador Márcio, para a gente estar falando um pouco aqui de LCIF. O objetivo desse nosso encontro aqui hoje é conhecer as ações patrocinadas por LCIF, identificar os tipos de subsídios de LCIF e desenvolver estratégias para arrecadação de fundos para a LCIF. Então, nós vamos ter uma introdução, tá? Vamos falar também dos tipos de subsídios. Vamos falar de... Está dando um erro aqui. Vamos falar dos tipos de subsídios, das estratégias para arrecadação de fundo
e uma conclusão, né? Então, falar de LCIF é muito bom. LCIF é uma instituição que ajuda os leões a cumprir a sua missão, né? E quando as pessoas se juntam, né, para fazer alguma coisa por quem está necessitado, essa é a coisa boa do Lives, né? Da gente participar, quando a gente participa, sai de casa para participar Gente, de ligava uma já. missão, de É, uma agora ação. vamos ligar para quem para saber agora? Por gentileza, É, feche o áudio, desliga o microfone, por favor. interferência com Wilson, a Medeiros. quem abrir o microfone, você já fecha. Não deixa nem. Vai policiando aí, né? Então, como eu estava falando, né, o Live Internacional é um braço para os clubes. As pessoas, às vezes, é, eu liguei esse dia, o presidente do clube me falou que o clube tinha decidido que não ia botar dinheiro para fora do Brasil. Eu falei, mas o dinheiro não sai do Brasil, né? O dinheiro é investido todo no Brasil, esse dinheiro que a gente coloca. E nós vamos demonstrar aqui, mostrar para vocês, né, como é aplicado esse dinheiro de LCIF, principalmente no nosso distrito, tá? Nós vamos ter um tempo no final, né? Eu vou fazer a exposição, e nós vamos ter um tempo no final para perguntas, respostas, né? Alguém quiser acrescentar alguma coisa também, nós vamos estar à disposição, tá? Então, isso a LCIF, nossa missão é impulsionar os clubes, voluntários e parceiros para melhorar a saúde e o bem-estar, fortalecer as comunidades e apoiar os necessitados por meio de serviços humanitários e subsídios que impactem vidas em todo o mundo e promover a paz e a compreensão internacional. A missão de LCIF é a mesma do Lions, né? Então, está unificado. Vocês vejam que hoje nós temos no nosso da fundação da Lions International Foundation, porque as pessoas pensavam que era uma outra instituição, né? Mas nós somos a mesma instituição, tá? Bom, fazer um breve histórico, né, de LCIF. LCIF foi fundada em 1968, que o Live Internacional sentiu a necessidade de arrumar um braço que angariasse fundos para poder estar patrocinando e subsidiando os projetos, né, ajudando os leões a desenvolver a sua missão junto às comunidades. Então, foi criada em 1968 a nossa fundação, né, que em 1972 aprovou o seu primeiro subsídio para desastres no valor de US$ 5.000. Em 1973, foi criado o Programa de Reconhecimento para Doadores, né, do programa Amigos de Melvin Jones ou Companheiro de Melvin Jones, né? A maioria conhece, você faz uma doação de US$ 1.000, né, e recebe uma comenda, um título de Melvin Jones, e a cada US$ 1.000 você vai recebendo pins com diamantes. Em 1984, né, começou o programa Lions Quest, né? Esse programa foi desenvolvido pela Quest e adquirido pela Fundação para que ele fosse aplicado nos Lions. A Cíntia ontem falou muito bem, e a gente tinha um belo programa aqui no nosso distrito, mas por questões políticas, leonísticas, esse programa está meio emperrado, não só no nosso distrito, mas quase no Brasil inteiro, né? A Cíntia falou também do programa PsychFest, que foi formado em 1990, né? Um belíssimo programa para cegueira em primeiro lugar. Teve uma parceria histórica com o Descartes Center, e começou em 1999. Essa fundação é do ex-presidente Jimmy Carter, que é leão, né? Foi ex-governador de distrito. Em 2000, né, fez uma aliança para as Olimpíadas Especiais. Nós já tivemos a oportunidade, no ano da comemoração do centenário, aqui em Cuiabá, de termos esse pessoal das Olimpíadas fazendo as Olimpíadas Especiais aqui em Cuiabá, no ginásio Aici Tocantins. Em 20 de 12, iniciou uma campanha junto à Fundação Gates, uma vacina, uma vida, para combater o sarampo. Então, para cada US$ 1 que o leão doava para a compra de vacina, a Fundação Gates doava US$ 1 também. Então, chegou até numa convenção
uma indiana lá que doou $5.000 para a vacina e o Bill Gates, a fundação, também contribuiu com $5.000. Em 2013, juntamente com a Gavi, foi formada uma equipe estratégica com o Carter Center para combater a oncocercose. Em 2018, a LCIF comemorou o seu cinquentenário, com a conquista de mais de 13.000 subsídios, totalizando no mundo doações em subsídio de 1,2 bilhão. E como a LCIF ajudou o mundo, né, e ajuda o mundo? Foram 118 milhões concedidos para desastres naturais, 16 milhões de crianças e jovens treinados por meio do Lions Quest. Por meio de 2 campanhas bem-sucedidas, investimos $415 milhões no SideFest. Mais de 87 milhões de crianças foram vacinadas contra o sarampo. E a visão de 30 milhões de pessoas foi melhorada ou restaurada. Então, vocês vejam que não é pouca coisa. E vocês vejam para o nosso distrito, né, no LB4, de 94 até 2024, já foram aprovados 35 subsídios. Né, 35 subsídios de vários tipos. E anotem esse número aí, para a gente ver, fazer uma comparação lá atrás, lá na frente. Aproximadamente $2 milhões já foram investidos no nosso distrito LB4, desde 94 até 2024. Os últimos foram esse agora, da Santa Casa, no Boa Esperança, no Hospital do Câncer e em Cáceres. Tá? Então, anote esse número aí, $2 milhões só para o distrito LB4. O que a LCIF faz? Né? A LCIF apoia os esforços dos Lions Clubs e seus parceiros para servir as comunidades local e globalmente, dando esperança e causando impacto na vida das pessoas, por meio de projetos de serviços humanitários e subsídios. A LCIF permite que os Leões realizem projetos de serviços significativos e todas as nossas causas globais por meio de subsídios. Nós vamos ver agora, meus amigos, que tipo de subsídios, né, e como eles podem ser aplicados. Depois nós vamos ver como a gente pode conseguir subsídios. Bom, primeiro subsídio é subsídio da fome, né? O projeto vai em valores, ele vai de 10 mil a 100 mil dólares. Aí você vê aqui que tem um 25% aqui. 25% é a participação que o clube tem que dar. Se ele pedir um subsídio de 100 mil dólares, certo? O clube, ou os clubes têm que colocar 25% desse valor no projeto. Então fica inviável um clube só fazer o projeto. Né? É preferível que vários clubes, a divisão se junte para fazer um projeto desse. Tá? Início, para que serve ele? Para início ou expansão de programas escolares de alimentação, apoio às necessidades de infraestrutura, de postos de alimentação, refeitórios e estabelecimentos similares, que forneçam alimento para as comunidades em caráter de caridade. Não é, o restaurante vai servir comida gratuita. Né? Subsídio de impacto. Esse aqui é interessante e bom para os clubes. Esse não tem contrapartida, mas, em compensação, 15% do valor que você doa, a partir do clube, 15%, se o clube doar a partir de 5 mil dólares, ele tem 15% desse recurso retornado para o clube. E o distrito também recebe a partir de 10 mil dólares, né? Ele recebe 15% para aplicar do jeito que ele quiser. Esse também não tem contrapartida. Né? Então, e o projeto é bem simples, nós vamos lá na frente, nós vamos dar uma olhada de como funcionam esses projetos. Tá? Ele não existe contrapartida. O clube pode administrar o projeto, se o subsídio vier para o clube, né, dos 15%, e se vier para o distrito administra o subsídio. Tá? Quem fizer pergunta, pode ir anotando aí para a gente fazer no final, tá bom? Subsídio equiparado. Esse é o mais usado pelos clubes, né, pelos distritos. Por exemplo, o Lions Clube de Rondonópolis e aqui
o Cuiabá Norte e Cláudia usaram para o Hospital do Câncer, foi um subsídio equiparado, mas que também tem uma contrapartida de 15%, tá? E também a entidade que vai ser beneficiada, de 25%, a entidade que vai ser beneficiada também entra nesse rateio aqui dos 25%, tá? Por exemplo, se for 10 clubes, você vai dividir esses 25% entre os 10 clubes e mais a entidade, tá? Então, 2 clubes ou mais, né, mais a instituição participa dessa contrapartida. E não pode ter mais de 2 subsídios por ano, né? Por exemplo, nós temos 2 subsídios aqui, um já foi prestado conta, né? O outro eu acredito também que deve ter sido prestado conta, mas não passou por mim, né? Mas o projeto já terminou, já foi até inaugurado. Então, a cada projeto que é prestado conta, abre uma vaga para um novo projeto. Tá? Então, daqui a pouco, futuramente, nós vamos ter, com a aprovação das 2 prestações de contas, nós vamos ter mais 2 vagas para 2 projetos, tá? Para subsídios. Subsídio de diabetes, também na mesma proporção, só que vai de $10.000 a $150.000, com a contrapartida de $25.000. Né? Ele pode ser usado para educar os leões em suas comunidades sobre o diabetes e pré-diabetes, desenvolver ambientes comunitários que inspirem e apoiem estilos de vida saudáveis, aumentar o acesso ao tratamento de medicamentos, equipamentos para diagnóstico do diabetes, aumentar a coordenação e a implementação dos planos e políticas nacionais. Tem um projeto muito bom de diabetes, que é o acampamento para jovens, né? E nesse acampamento ele vai usar a educação para alimentar para os diabéticos. Tem subsídio para isso. Subsídios para serviço de Léo, né? Esse subsídio aqui para serviço de Léo, né? Ele é diferente de Lions. O Léo tem que estar com a mão na massa, né? Ele vai até $1.500, também tem uma contrapartida. E é interessante que os leões, né, estejam junto com os Léos, utilizando desse recurso para fazer uma ação, né? Então, uma ação onde terá a participação dos Léos e também dos leões, né? Então, não é um recurso que vai pegar e investir num projeto para outras pessoas desenvolverem. Então, esse dinheiro aí, esse projeto tem que ser finalizado em 6 meses. O subsídio de combate ao câncer infantil é de 100.000 a 150.000, também com 25% de contrapartida, vai na construção, expansão e renovação de salas de espera, construção e expansão de reforma de casas de apoio, melhorar o acesso ao transporte para consultas, atender as necessidades educacionais e recreativas de pacientes com câncer infantil e infraestrutura para apoiar cuidados paliativos, né? Esse subsídio que veio aqui para o Hospital do Câncer foi o programa de câncer infantil, né? Que foi desenvolvido pelo Cuiabá Norte e pelo Lions Clube de Cláudia. Aí os prazos. Os prazos, eles têm que chegar no comitê 90 dias antes da reunião, tá? As reuniões acontecem em janeiro, então os projetos têm que chegar lá em outubro. Você tem que remeter o projeto em outubro. A segunda reunião é em maio. Então você tem que remeter o projeto em fevereiro. E em agosto, a outra reunião em agosto, você tem que remeter em maio. Por que você vai remeter 90 dias? Porque não vai direto para essa comissão. Essa comissão ela é formada por 21 pessoas, entre o presidente da fundação, o vice-presidente, presidente do Lions, vice-presidentes, e alguns diretores internacionais estão nessa comissão. Por quê? Ela vai para uma comissão de funcionários do Lions Internacional, especialista em projeto. Eles vão analisar o projeto, ver se tem alguma inconsistência. Se tiver alguma inconsistência, eles têm tempo nesses 90 dias para te devolver o projeto, para fazer perguntas sobre esse projeto, você responder, para eles poderem encaminhar esse projeto para os curadores da fundação. Então, o LAIS tem o maior interesse em que todos os projetos que cheguem lá, eles sejam aprovados, né? Por isso que eles pedem esse prazo de 90 dias,
para estar orientando as pessoas que fazem esse projeto a fazerem a adequação correta para quando chegar lá nos curadores, já vai ter um parecer dessa comissão, né? E ele sabe que todo projeto que chega lá já passou pelos funcionários da fundação e não tem pendência, né? Então, tranquilamente que é aprovado e, consequentemente, depois vem as orientações, né? Como a que conta tem que ser depositada, as orientações para prestação de contas e etc. Tá? Bom, tudo que eu falei para vocês aqui, com relação a, a subsídios, vocês vão encontrar nisso aqui, ó. Kit de ferramenta de subsídios de LCIS. Isso aqui está no site do LAS Internacional, né? Isso aqui está com link, mas eu não vou clicar porque ele não vai aparecer na tela aí para vocês. O que vocês estão vendo aqui, ó, é o que está lá, tá? Inclusive tem um videozinho falando do subsídio de impacto, né? Esse vídeo está em português, né? Então vocês vão olhar tudo aqui, ó, vai ver formulário de subsídio equiparado, formulário de relatório, todos os projetos. Você não vai fazer o projeto da sua cabeça, né? Você tem um formulário e você vai o quê? Preencher aquele formulário, né? Esse é o projeto, é preencher o formulário, é contar um histórico daquela entidade que você tá querendo o subsídio. Você vai também fazer um levantamento de preço do material que você quer comprar ou do serviço que você vai prestar. Tudo isso vai estar nesse formulário, tá? Então, você não pense que você vai pegar uma folha de papel em branco e você vai fazer esse projeto. O Lions te ajuda a fazer esse projeto. Você vai pegar o formulário, né, e vai preencher do jeito que está lá. Se você puder responder o formulário como eles pedem, é tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tá? E aqui eu vou passar para vocês 10 dicas de como está fazendo esse projeto. Tá? Fornecer respostas detalhadas. Ou seja, lá vai ter uma pergunta sobre a entidade que você vai aplicar o projeto e você vai responder detalhadamente. Documentar o apoio dos associados. Como é que você vai documentar o apoio dos associados? Através de ata. Né? A ata do clube, né? Os companheiros do clube apoiando o projeto. Fornecer um orçamento detalhado com justificativa daquilo que você quer comprar ou do serviço que você vai prestar. Exemplo de Rondonópolis, a fundação nunca subsidiou a implantação de um ventilador, de um elevador. Nunca. Inclusive foi questionado por que um elevador, o hospital não sem elevador. Então foi feita uma justificativa da necessidade, né, desse elevador que os pacientes estavam subindo de maca numa rampa. Né? Então foi feito um relatório fotográfico, uma justificativa técnica e a fundação aceitou. E abriu as portas, porque daqui para frente outros hospitais vão poder também implantar um elevador igual ao que foi implantado na Santa Casa. Tá? Fornecer cotações e estimativas, né, do serviço a ter feito, incluir o endosso do gabinete do distrito, isso já é na prestação de conta ou naquele recurso lá que tem de impacto, atender os requisitos de fundos equiparados locais, né? O que serão esses requisitos? É a contrapartida de 25%. Certificar-se que não há relatórios atrasados de subsídios ativos. Ou seja, tem um projeto no nosso distrito, ou 2 projetos, nenhum dos 2 prestou contas ainda, então não pode entrar outro projeto. Se mandar o projeto para lá, ele não vai ser aceito, ele vai ser devolvido. Se desses 2 projetos, um prestou conta, abriu uma vaga. Então, pode ser mandado um projeto. Tá? O nosso distrito ficou muito tempo sem poder fazer projeto, porque tinha uma pendência de projetos que não foram feitos prestação de contas para a LCIS. Mas, graças a Deus, hoje já estamos tranquilos. Né? Certificar-se de não, enviar eletronicamente antes do prazo. Né? Enviar o quê? Enviar a solicitação de subsídio, tudo eletronicamente, antes do prazo. Nada, não vai papel nenhum para a fundação. Tudo é eletrônico. Né? Em caso de dúvidas, nós temos um canal, né, direto com as
especialistas do lado internacional. Onde eu falei para vocês aqui no kit, né, nesse kit aqui, nesse site aqui, kit de ferramentas de subsídios, vocês vão encontrar o telefone e o e-mail delas, tá? Dessas pessoas, tá bom? E o nosso distrito, né? O nosso distrito, a estratégia para nós arrecadarmos esse ano é em torno de 51 mil dólares. E como nós vamos arrecadar esses 51 mil dólares? Nós já temos um consórcio em andamento, que foi da gestão passada, 23, 22, tá? 6 mil dólares, iniciando a gestão da Sônia. Aqui também é 23, 24, não 22, 23. Tá? Não sei por que não atualizou, mas 12 mil dólares. Na gestão 23, 24 também, mais 20 cotas de 13 mil dólares. Isso aqui é 13 mil porque não vai dar 20 mil, porque vai passar para o ano da Cintia ainda. Tá? E um novo consórcio, que já tem pessoas já inscritas, já no ano 24, 25, de 7 mil dólares. Né? Esse consórcio está previsto para ele começar em agosto ou setembro. Né? Se a gente conseguir fechar ele até a distrital de Sapezal, ele começa em agosto. Né? E esse ano a governadora decidiu fazer uma rifa de um TV de 60 polegadas. Essa rifa vai ter 1.000 números, né, no valor de R$ 35. Ela não vai ser obrigada os clubes aderirem, mas seria bom que todos os clubes aderissem. O ano passado, né, nós conseguimos 5 companheiros Melvin Jones. Esse ano vamos ver se a gente consegue pelo menos 6 companheiros Melvin Jones. Eu tinha atualizado aqui essa planilha, mas hoje deu quase na hora de a gente apresentar, deu um tilt aqui e foi sem salvar. Tá? Mas é interessante aqui nessa rifa que o empenho dos presidentes de divisão, dos assessores de LCIF dos clubes e dos presidentes de clube, né? Que conversem com os clubes para fazer essa adesão. Né? Então, isso resulta em placas de companheiro Melvin Jones. Tá? Isso aqui são doações que nós, desde 99 até 2024. Né? Esse ano, já 51.638. Esse mês, agora de julho, nós depositamos já 1.000 dólares, que foi a doação do Lions Club de Juara. E hoje, do consórcio, depositamos mais 3.000 dólares e tinha mais 50 dólares, que foi doação do companheiro Roger Silva. Então, o distrito, esse mês, foi mais 4.054 dólares. Então, nós vamos fechar o ano do Márcio com 55 mil dólares doado para a Fundação Lions Internacional. E isso, gente, quando a gente chega na reunião, é motivo de orgulho o distrito LB4. Não só pela doação, mas também pela captação de recursos, pelos subsídios. A gente sabe aproveitar os subsídios. Né? Então, assim, o Instituto Lar da Visão, o Instituto Ellen Keller, né? Várias entidades, desde a primeira, que foi no ano de 94, a Uniprum de Rondonópolis conseguiu 70 mil dólares, foi a primeira instituição que conseguiu o subsídio. Né? E eu pedi para vocês anotarem aquele número lá de 2 milhões de dólares que o Clube do Distrito recebeu. Né? Mas o Distrito contribuiu, até hoje, com 547 mil dólares. Né? Um pouco mais de 47 mil dólares. Isso é uma prova que a Fundação não olha o que você está contribuindo. Né? Senão, nós só receberíamos de volta da Fundação 547 mil dólares para poder aplicar em projetos. Essa doação é desde 99 até agora. Ou seja, a contrapartida da Fundação foi 2 milhões de dólares para o Distrito LB4. Ela não olha quem está doando, ela olha os bons projetos. Né? Ela olha quem vai ajudar a comunidade. Se o seu projeto é bom, vai ajudar a comunidade. Com certeza, você cumpre os requisitos, a Fundação vai mandar o subsídio, vai aprovar o subsídio. Tá? Nós somos hoje aqui 406 companheiros Melvin Jones e 44 companheiros Melvin Jones progressivo. Né? Então, nós quase no distrito múltiplo LB,
né? O que chega perto do distrito LB4 tem 150 companheiros evangélicos, né? E em matéria de doação também, né? Os grandes distritos como o do LB, o LD, LC, né? Estamos bem perto deles ou eles bem perto da gente, né? Nós somos, bem dizer, o nosso distrito, um dos maiores doadores do Brasil. Agora chegou a nossa hora aqui de quem quiser acrescentar alguma coisa, se ficou com alguma dúvida com relação aos projetos, com relação a acesso, com relação o que foi falado aqui sobre a fundação, o que a fundação fez. Nós estamos, pode abrir o microfone e falar. Eu estou vendo vocês. Ninguém, gente? Eu tenho uma dúvida, companheiro. Pois não. Você falou antes que os clubes têm os clubes que doam a partir de US$ 5.000 têm os 15% de conta partida para apresentar em projetos. Essa Correto. doação, tem que ser US$ 5.000 anual ou é cumulativa? Isso. Anual, tá? Ela é anual. Por exemplo, esse ano, o Clube Cuiabá Boa Esperança já doou US$ 7.000, vai ter 1.050 de retorno. E Sinop doou US$ 6.000, já tem de retorno. Já tem retorno aí também de mil e poucos dólares também, né? Então, isso é no ano. Se no ano você doou US$ 4.000, no outro ano, esses US$ 4.000 já não vale para você fazer jus ao subsídio de impacto. E o subsídio também, se você não precisa tirar todo ano. Esse subsídio de impacto, esses 15%, você tem 15 anos para poder usar ele. Se você não usar durante esses 15 anos, você pode juntar, né? O Boa Esperança passou aí 3 anos, nós juntamos, que foi a gente conseguiu US$ 2.700, que foi que a gente conseguiu ajudar lá para fazer a reforma do refeitório do Instituto do Sérgio. Mas ele não é acumulativo, tá? Respondido, Cíntia? Sim, muito obrigada. Mais alguém? Medeiros, Oi. tá me ouvindo, né? Estou sim. A sua explanação aí foi muito válida, foi bem clara, né? Parabéns, mas assim, esse material você vai passar para a gente depois? Eu vou passar o material. Inclusive, agora em agosto vai Tá. ter um treinamento para os coordenadores de LCIF, né? O ano Uhum. passado foi meio corrido, mas esse ano a gente pretende, né, fazer um treinamento específico para os coordenadores de LCIF, inclusive fazer um treinamento para como preencher e montar os projetos de LCIF, tá? E Tá. então, mas posso disponibilizar esse material sem problema nenhum. E todo esse material está naquele link, ele foi tirado daquele link Link. de É ferramentas, isso que eu ia te né? perguntar. Então tá Se bom. você não, Tá se você joia. procurar no Google lá, kits de ferramenta para subsídio de LCIF, você vai cair na página. Não precisa nem entrar na página do Live. Procura no Google, né? Põe kits de ferramenta para subsídio de LCIF, tá? E Beleza. lembrando Tá bom. também para os presidentes de divisão que é muito importante a participação deles também, né? Tanto no consórcio, né? Para ele participar do consórcio, como conseguir pessoas para o consórcio, como também a adesão à rifa, né? É importante a Tá. participação deles. Mais alguém, gente? Obrigada, Mineiro, mas assim, nesse novo treinamento aí que você vai ser realizado, vai ter alguma dica de como a gente está melhorando, ou como a gente está realizando esse consórcio, né? Porque eu acho que isso é importante a gente ficar É, sabendo para manter esse consórcio aí vivo e o motivar consórcio, as pessoas. Ah, por exemplo, ele é adesão, né? sim, Os presidentes de divisão, os presidentes de clube, o que a gente faz? A gente passa para eles na formação do clube como que funciona o consórcio, né? Ou seja, faz uma explanação do que vai fazer o consórcio. A mesma coisa da rifa, né? Então, a rifa vai ser lançada lá em Sapezal,
né? Então vai ser explicado lá o que vai ser lançado, como vai funcionar aí, né? A mesma coisa do consórcio, as regras do consórcio, qual o valor do consórcio, tudo isso vai ser passado tanto para os assessores, né, como para os presidentes de divisão. A gente quer muito trabalhar com os assessores de LCIF. Beleza, então. Obrigada, tá? Parabéns aí. Ok. E também, nos assessores de LCIF, presidente de clube, a gente recebe muitos relatórios, né? Esses relatórios estão no app, só que às vezes a pessoa tem dificuldade de acessar, ou não tem senha para acessar, né? Então, todo mês a gente está passando um recurso, de quanto a pessoa tem de saldo, qual é a contribuição de clube, a listagem de quem é companheiro Melvin Jones progressivo. Tá? Então, a gente vai sempre estar atualizando os companheiros com relação à informação. Mais uma Quanto vez, tempo eu obrigada. tenho, Ideraldo? Mais alguém? Mais alguém, companheiros? Não? Podemos passar para frente? A seu critério, meu Deus. Hein? Não, quanto tempo eu tenho? Ainda tem ainda 20 minutos. Bom, companheiros. Então, mais alguém tem alguma pergunta? Então vamos tocar para frente. Vamos lá, então. Bom, então os objetivos da sessão era conhecer as ações patrocinadas por LCIF. Conseguimos fazer isso no começo da sessão, falamos do histórico, falamos o quanto que o ILCIF já deu de subsídio, o que patrocinou. Atingimos esse objetivo, né? Sim? Identificar os tipos de subsídio de LCIF, né? Eu quero salientar também que não tem só esses subsídios, tá? Tem mais subsídios. Então, esses são os mais importantes, né? O que são os mais usados. Por isso que eu coloquei aqui. Mas tem mais subsídios, né? E a gente futuramente vai estar passando todos eles para vocês. E o desenvolvimento de estratégias para arrecadação de fundos, né? Que foi o demonstrativo que eu falei lá com a rifa e com os consórcios, tá? Então, acredito que conseguimos atingir esses objetivos, né? Eu quero passar para vocês aqui um filmezinho de 4 minutos. Ele é em inglês, tá? Mas tem legenda. Muito bonito. I've been a Lion a long time. Our motto is "We serve," but until the Lions have to serve your community, you don't know what those words really mean. For over a century, these words have meant that Lions work together to encourage peace, enable prosperity, and impact lives globally. Today, the calls to improve health and well-being, to strengthen our communities, and to provide support to those who need it most have never been greater. Empowered by Lions Club's International Foundation, Lions always answer. Providing assistance for children with cancer. And in Africa, for example, we estimate that 100,000 children develop cancer every year, and probably around 90% of them die, most of them without even a diagnosis. And the main reason for this is really lack of specialists who can deliver evidence-based care in these centers. Our patients are on treatment in this journey for so long that they need additional outlets to help get them through their time. Helping pick up the pieces after disaster strikes. We're going to have people that are displaced right now from our community that's probably never going to come back to our community. Kerala had the most devastating flood in the past 100 years. Nearly 200,000 people were displaced. Teaching the next generation of leaders. Creemos firmemente que el futuro de nuestro país y de nuestro mundo está en los jóvenes y por eso los apoyamos. Lions Quest is a program that creates leaders, and that is what we need
leaders in industry, leaders in colleges, leaders in social circles. Improving health and well-being, including the gift of sight. We are not ophthalmologists, but we can clearly see that our kids have issues, especially with seeing. Assisting refugees around the world. Tych uchodźców naprawdę napływało bardzo do nas dużo w pierwszych dniach wojny i my tutaj dzięki dobrej organizacji samorządu szczyckiego, pana burmistrza, którą przebyli niekiedy głodni, zmarznięci i w szoku i wystraszeni. Tak, sytuacje naprawdę były różne. Whenever there's a call to serve, Lion always answer. Right alongside them is LCIF. Life is a challenge like anywhere else in the world. There's several million Lions worldwide, and every Lion should support and need to support Lions Club Foundation. I also feel grateful to let people know that there's more than just their family and friends and the hospital. There's Lions Clubs that can help when it's needed. LCIF magnifies the impact of our work, empowering each of us to do more than would be possible without grant funding. Thank you to the Lions Club International Foundation. Дякую вам, Леви. Whenever the more than 1.4 million members of all ages across 190 countries hear the call, Lions always answer. Então, companheiros, vocês viram aí que o vídeo, o que me impressiona nesse vídeo, inicialmente, é a emoção do leão que faz a abertura do vídeo, né? Falando da bondade dos leões, o que os leões fazem. E a outra coisa é um depoimento que um leão fala que a vida é um desafio. E realmente a vida é um desafio. E nós, leões, né, estamos preparados para ajudar as pessoas a vencerem esses desafios. E a gente só pode ajudar essas pessoas a vencer esse desafio, principalmente com a ajuda da nossa fundação. Nossa fundação também precisa da nossa ajuda, né? E a nossa ajuda é doando, né, com responsabilidade. A gente só doa aquilo que a gente pode, né, aquilo que a gente quer. E no nosso distrito tem acontecido isso. Toda vez que tem um chamamento, os companheiros não se furtam, né, porque sabe que o dinheiro da nossa fundação ele é bem aplicado. É uma das fundações que recebe recursos de empresas privadas orientadas por auditorias independentes, porque sabe que o dinheiro é bem aplicado e a fundação presta contas, não só do serviço, mas também financeiramente a esses órgãos de auditoria, né? Então, para finalizar, eu quero deixar uma reflexão, né? Viver é muito simples. Se quer alegria, dê alegria aos outros. Se deseja amor, aprenda a dar amor. Se procura atenção e apreço, aprenda a dar atenção e demonstrar apreço pelas pessoas. Dê equilíbrio a si mesmo, para receber uma saúde equilibrada. Se quer prosperidade, ajude outros a prosperarem. A maneira mais efetiva de obter o que você deseja é ajudar os outros a conseguir o que você quer, porque há uma tendência natural que as pessoas retribuam aquilo que recebem. Uma mão lava a outra, né, companheiros? E aqui eu quero agradecer a atenção, né, mais uma vez agradecer ao companheiro Ideraldo, ao companheiro Márcio, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre a Fundação, porque realmente é um assunto que a gente aprende a se apaixonar, né, pela nossa Fundação, quando a gente vê o trabalho, quando a gente vê o esforço que a Fundação faz, o esforço dos leões no mundo inteiro e principalmente no nosso distrito, né, para estar ajudando as suas comunidades. A gente sente orgulho de ser leão. Obrigado.
Obrigado, governo Medeiros, primeiro por ter aceitado o convite, nosso chamamento lá no início, e pela explanação que fora dada agora. Nós sabemos que a nossa fundação faz muita coisa. Eu acabei de compartilhar agora há pouco nos grupos aqui do distrito, né? Uma ação que está sendo desenvolvida lá no distrito LD, com recursos da nossa fundação, onde foram adquiridos 1.020 fogões para ser distribuídos pela população que foram atingidas, né, pelaquela catástrofe das enchentes lá no Rio Grande do Sul. Então, são atitudes dessas, são atos desses que a gente presencia no mundo todo, né, que a nossa fundação faz para poder ajudar. Como você mesmo diz, nós recebemos muito mais do que nós doamos, né? Só a título de exemplo, né, o Instituto Ellen Keller aqui foi agraciado no ano de 2021, né, com $308 mil, né, o qual nos ajudou e muito a efetivar a aquisição de equipamentos, né? E nós demonstramos isso numa prestação de contas que a gente fez no RCD, em Cuiabá, mostrando onde, de fato, o recurso for aplicado, né? E obtivemos a aprovação, do qual encaminhamos para a nossa fundação. É assim que a coisa tem que ser feita, né? Com a maior transparência possível, né? Agradeço a sua contribuição. Espero que aqueles que participaram, infelizmente hoje estamos com um número um pouco reduzido, né? Acho que por causa da sexta-feira, né? O pessoal deve estar mais empenhado em tomar uma cervejinha, mas chegamos ao pico de termos 42 participantes, né, nesta sessão. Mais uma vez, obrigado e parabéns, de Deus. Nos vemos em Obrigado, breve. Geraldo. Obrigado, companheiros. Bom, neste momento, então, nós vamos passar ao nosso último módulo, né? Pena que a maioria dos presidentes, secretários e tesoureiros não estão presentes, né? Mas vamos tratar de um assunto de suma importância, que é a questão da sucessão. Ela tem que ocorrer, né, dentro dos nossos clubes, de uma maneira bem tranquila, né, sem muitos percalços, onde os dirigentes que estão assumindo, né, devem tomar conhecimento, né, e ter a certeza que o clube está sendo recebido de forma bem redonda. Vamos tratar aí agora em relação à questão dos nossos Então, vamos falar um pouquinho em relação... Cortou o som aí, hein? As últimas falas eu não ouvi. Está saindo o som aí agora, Roseli? Agora sim. Beleza. Então, vamos falar um pouco aí em relação à questão, né, de sucessão dentro dos nossos clubes. Qual que é o objetivo principal da sessão? Orientar os dirigentes quanto à importância de avaliar o ano leonístico e subsidiar os novos dirigentes do clube quanto aos aspectos de gestão, legalidade de documentos, tanto contábil quanto financeiro. É porque todos devem ter conhecimento, né? Um Lions Club é uma entidade do terceiro setor. E por ser entidade do terceiro setor, a partir do momento que ela possui a sua constituição jurídica registrada em cartório, está registrada junto à Receita Federal, ela tem também as suas obrigações principais e acessórias que devem ser cumpridas no decorrer do ano civil, né? E no caso nosso, é de janeiro a dezembro. Entretanto, o ano leonístico é de junho a julho. Então, o ano civil, né, o ano contábil, o exercício financeiro de um Lions Club vai de janeiro a dezembro, pegando nesse, entretanto, né, duas direções, duas diretorias. Então, a gente tem que estar bastante alinhado nesse sentido.
Prepare-se para deixar o seu legado. Uma avaliação pela Assembleia do Clube sobre o desenvolvimento do plano de trabalho, que é o planejamento para o próximo ano, né? Os clubes têm que trabalhar com a questão do planejamento, porque, como eu sempre falo, né? Os clubes, né, continuam, os cargos são transitórios, né? A documentação legal e comprobatória da regularidade do ano eurístico anterior, que vai servir de suporte para a futura direção. Preparar o clube para o apoio e participação dos futuros dirigentes e, ao final, reconhecer os associados do clube pela dedicação no seu ano leonístico. Você acabou pensar no processo de sucessão do seu clube? Se ainda não refletiu ou criou estratégias para este assunto, está na hora de incluí-lo em seu planejamento. A sucessão pode estar relacionada a diversas situações. Se você é um dirigente com visão de futuro e deseja que seu clube permaneça ativo, então precisa se lembrar de que um dia alguém terá que assumi-lo por você. Nós não somos eternos. Você não é dono do clube, mas ocupa um cargo de dirigente e, juntamente com os demais associados, também precisa começar a pensar quem é a pessoa ideal para te substituir. O sucesso. Muitas vezes as pessoas o veem dessa forma, sem nenhum percalço, sem nenhum transtorno, sem nenhum obstáculo. Mas o sucesso realmente, ele é desta forma. Nós, para poder alcançarmos o sucesso, teremos que ultrapassar e vencer grandes obstáculos. Somente dessa forma que o gestor vai conseguir alcançar o sucesso. Não adianta ele fazer um planejamento e achar que ao final da sua gestão estará tudo tranquilo, de forma justa, perfeita, sem nenhum percalço. Lê do engano, né? Porque ele vai ter alguns entraves no decorrer do seu ano leonístico, ele vai encontrar dificuldades, até mesmo, né, dificuldades que vão ser provocadas pelo seu antecessor, que não vai agir como um mentor, né, no seu clube, mas sim como uma pessoa que vai torcer contra a sua gestão. A gente sabe que isso não acontece nos nossos clubes, né? Qual é o momento mais importante do líder com a sua equipe? É o tempo? Ele urge? Sim. Mas qual é o momento mais importante? O momento mais importante é quando nós vamos discutir um follow-up, um feedback, o futuro do clube e o reconhecimento que nós devemos fazer aos nossos companheiros de clube pela dedicação em ter desprendido um ano dos seus serviços juntamente com a diretoria para poder alcançar o objeto do clube. Tenham sempre em mente, né? Nossa associação tem mais de 100 anos e ela vai continuar por mais outros séculos. E outros séculos virão, mas nós somos passageiros. Então, precisamos dar continuidade ao ideal proposto lá atrás por Melvin Jones, juntamente com o nosso primeiro presidente da associação. Follow-up. O que significa isso? É uma expressão em inglês que significa acompanhar ou fazer o acompanhamento. Quando alguém realiza um follow-up, significa que está fazendo uma avaliação de algo que já foi feito para obter uma resposta. O que nós vamos acompanhar? O que nós vamos avaliar? O planejamento que foi feito lá no início da gestão. O planejamento tem que ser feito não para o ano do meu presidente. O planejamento tem que ser feito para o clube, em conjunto com os vice-presidentes que o sucederão. Eles têm que ser ouvidos e devem ser ouvidos. Então, nós precisamos fazer um planejamento desta forma, porque assim nós estamos mostrando a continuidade de um trabalho que iniciou em 1917. Quais são os objetivos da avaliação de desempenho? Entre os objetivos mais comuns estão o desenvolvimento, a melhoria e a inovação. Palavrinha-chave, inovação. Vocês já devem tê-la visto e devem estar vendo aí numa telinha que está aí do lado, né? Eu sempre utilizo essa palavra. Os 3 pontos de atenção geram diferentes tipos de cobrança.
para o dirigente ao serem desdobrados em metas. Nós temos que quantificar aquilo que nós vamos fazer, qualificar aquilo que nós vamos fazer, seguindo as tendências, né, das métricas de meta SMART, que são metas mensuráveis, sendo passíveis de serem corrigidas no decorrer do avanço do ano leonístico. Essas metas ajudam a mensurar o progresso e auxiliar no desenvolvimento e direcionamento da equipe colaboradora. Ninguém faz nada sozinho. Não adianta eu, presidente, fazer um planejamento para eu, presidente. Eu preciso fazer um planejamento onde eu tenho uma equipe que vai colaborar para o desenvolvimento deste planejamento, para colocar em execução. Não adianta eu pensar enquanto dirigente do clube, enquanto presidente do clube, secretário ou tesoureiro, né, fazer um planejamento e achar que aquele planejamento não pode ser alterado, não pode receber inovações, não pode ser mudado no decorrer do ano leonístico. Nenhum planejamento pode ser engessado. Ele tem que ser flexível, de acordo com as necessidades, o curso tem que ser corrigido. E não adianta eu pensar, enquanto presidente, enquanto dirigente de um clube, né, que os outros companheiros não vão ter o mesmo pensamento que eu. Eles pensam de forma diferente. Nós precisamos nos adequar nesse sentido para que nós possamos obter o êxito ao final. Metas de desenvolvimento correspondem ao crescimento do clube. Aqui, o dirigente identifica o potencial da equipe colaboradora e busca a promoção das competências chaves para concretizá-lo. Ou seja, né, aquilo que cada um dos membros da equipe pode fazer. Nós não vamos fazer nada sozinho enquanto dirigente do clube. Nós precisamos dos demais dirigentes para que nós possamos fazer um desenvolvimento salutar do nosso clube. Metas de melhoria são os casos em que é necessário corrigir o desempenho, eu já venho dito, né? Isso ocorre quando os relatórios apontam uma performance aquém dos padrões e requisitos esperados. E o dirigente deve acompanhar a evolução desses indicadores. Então, nada que foi criado pode ser engessado, ele pode ser melhorado para que nós possamos obter o sucesso lá no final da gestão. É aquele sucesso que nós vimos lá, né, cheio de curvas, né, onde nós encontraremos os desafios. Metas de inovação, está aí a palavrinha de novo. Consiste na criação de novas funções para aumentar as estratégias de desenvolvimento. É um fator determinante para o sucesso do clube, porque, como o mundo vem se transformando rapidamente, as organizações estão constantemente chamadas a inovar. Renove-se. Então, nós precisamos de nos inovar dentro dos nossos clubes. Renovar os nossos clubes é de fundamental importância, principalmente, né, com a aquisição de novos associados. São ideias novas, novas oportunidades de serviços, mais mãos para servir. As metas SMART, escolhendo as metas de desenvolvimento, melhoria e inovação, novamente, ou focando em outro aspecto, será importante estabelecer níveis de exigências adequados. Nós não podemos traçar metas, né, nas quais nós temos certeza absoluta que não vamos alcançar o resultado final. Essas metas têm que ser mensuráveis, têm que ser executáveis, né? Quando, onde, o tempo, tudo e quem vai fazer. São de suma importância dentro de um planejamento. Todo e qualquer clube tem que, por obrigação, ter um planejamento, não para o ano leonístico, mas para o clube. O planejamento é do clube, não é do presidente. A metodologia SMART pode auxiliar bastante, uma vez que estabelece que as metas devem ser algo claramente identificável e particularizado, ou seja, as metas têm que ser específicas, aferíveis em termos quantitativos e qualitativos, são metas mensuráveis, eu tenho que saber como eu vou ver o resultado disso depois. Um patamar dentro das possibilidades, forças e recursos dos destinatários, são que metas atingíveis, nós vamos alcançar o nosso objetivo.
um fator realmente importante para a empresa, porque o clube é uma empresa, mesmo sendo do terceiro setor, mesmo sendo uma entidade de serviço, ele é uma empresa, porque ele faz parte do terceiro setor. Então, elas têm que ser relevantes, concretizáveis dentro de um determinado prazo, ou seja, definida a temporalidade da execução daquela meta. Nós precisamos de definir isso aí. As avaliações de desempenho têm por finalidade de mensurar a performance individual e coletiva das pessoas colaboradoras, seus comportamentos, o respeito às normas, o alinhamento com os objetivos do clube, o valor agregado pelos associados, o alcance daquelas metas. Então, prestem atenção. As avaliações de desempenho, follow-up, têm por finalidade mensurar a performance individual e coletiva das pessoas colaboradoras. Então, nós vamos fazer uma avaliação daqueles que estão executando o nosso projeto, que estão executando aquelas metas, para que nós possamos agregar um valor maior ao final, quando alcançarmos essas metas. Busca-se a redução da distância entre o desempenho esperado e o existente. Os relatórios são o ponto de partida para mudanças, como treinamentos, alternância de dirigentes, políticas de fortalecimento da cultura organizacional do clube. A alternância de dirigentes é de suma importância nos clubes. Nós não podemos jamais ter um presidente eterno, sempre ele, sempre ele, sempre ele. Nós precisamos de alternar sangue novo, renovação, inovação, novas ideias, novas perspectivas, um novo planejamento, buscando, né, um desempenho melhor para o clube. O clube não é meu, o clube não é seu, o clube não é do presidente, nem do secretário e nem do tesoureiro. O clube pertence a todos os associados. Jamais podemos nos sentir donos de um clube. O clube que tem dono, ele é fadado ao fracasso. Primeiro, ele não tem atividade a ser desenvolvida. Segundo, dificilmente ele cumpre com as suas obrigações pecuniárias, porque ele tem dono, né? Às vezes, paga-se, né, as obrigações pecuniárias da associação, mas esquece que ele tem obrigação pecuniária também com o distrito. É de suma importância nós observarmos isso. O clube não pode ter dono. A avaliação do líder. Por fim, e não menos importante, é fundamental que o clube promova também a análise da sua liderança, do seu presidente. Para os gestores, o feedback da equipe pode ser o caminho para entender se a sua atuação é efetiva na condição dos associados, rumo aos resultados esperados para o sucesso do clube. Mas de suma importância que o próprio líder busque, junto aos associados do seu clube, um feedback em relação ao que ele está fazendo, à condução que ele está tendo. A crítica, mesmo que seja feita ao dirigente, ela tem que ser construtiva. Ela não pode ser, né, uma crítica destrutiva. O que nós temos que levar em consideração é o sucesso do clube, não do dirigente do clube. O clube é que precisa alcançar o sucesso. O dirigente é simplesmente um timoneiro dentro desse barco que conduz o clube ao sucesso. Neste caso, são os associados quem responderão à pergunta sobre a performance dos seus dirigentes. Eles também serão analisados pelos seus superiores, caso os dirigentes digitais, podendo obter uma visão mais completa sobre o seu trabalho e quais pontos devem ser melhorados. Por isso, né, o dirigente de um clube tem como obrigação estatutária a sua participação nas reuniões do comitê consultivo, onde ele vai passar para o olhar, né, do governador naquela reunião do comitê consultivo, que é o presidente de divisão, para que ele possa reportar ao governador como que está aquele clube, ou a visão que ele vai ter em relação àquele clube. O clube está fraco, precisa de um apoio, de repente ele precisa de ter um leão orientador certificado para auxiliá-lo no desenvolvimento de suas atividades. Feedback, ideias, qualidade, inovação. Olha a palavrinha aí de novo.
uma estratégia, melhoria. Feedback é bom para resultado, para melhoria do clube, para traçar novas estratégias, para a qualidade do serviço que vai ser executado, para absorver novas ideias, para absorver a inovação dos novos associados dentro do nosso clube. O feedback nada mais é do que uma resposta dada ou um estímulo com uma maneira de avaliá-lo. No ambiente interno de um clube, isso diz respeito às avaliações de desempenho realizadas com a equipe, tanto a respeito do que se espera de associado, quanto às suas expectativas relacionadas ao clube enquanto dirigente desse clube. O retorno é onde você vai se autoavaliar enquanto dirigente do clube. Todo o processo de gestão organizado de clube, portanto, se beneficia ao estabelecer um modelo de feedback para as lideranças e para os associados. Como trabalhar sem saber se está fazendo a coisa certa? Já pensaram nisso? Ao mesmo tempo, como manter o planejamento do clube sem reconhecer os erros e o acerto do processo? Então, esqueça a ideia de que a crítica de um associado serve apenas para ele manifestar a sua insatisfação, como se fosse uma perda de tempo para o dirigente. A crítica construtiva tem que ser absorvida para que nós possamos melhorar as ações, os serviços e a condução do nosso clube. Volto a repetir, o sucesso tem que ser alcançado para o clube, não para o dirigente do clube. Você, enquanto dirigente do clube, precisa se valer dos elogios e das críticas para torná-lo mais criativo. O que passa por corrigir deficiências e reforçar tudo o que já cai no gosto do seu público-alvo. São seus associados, são seus liderados. Por outro lado, enquanto dirigente, você deve estar pronto para incentivar a sua equipe a manter o que tem feito de forma acertada e estar ao lado dela para identificar e corrigir o que pode ser melhorado. O planejamento não pode ser engessado, ele pode ser melhorado no decorrer da trajetória do ano logístico. Também seja um bom líder ao receber de braços e ouvidos, principalmente, abertos toda a forma de elogio e de crítica oriunda dos seus associados. Se você tem na equipe um associado que manifesta sua contrariedade, valorize isso. De repente, ele tem razão. Converse com ele em separado. Veja o que ele pode te oferecer, o que ele pode fazer para poder te auxiliar na mensuração dos seus resultados, das dessas propostas, para que você possa alcançar o sucesso do seu clube, não o sucesso de você enquanto presidente. Como vimos até aqui, o feedback é uma ferramenta que deve ser utilizada de forma madura, tanto pelo dirigente quanto pelo associado. Isso significa ter inteligência emocional e autocontrole, tanto para dar o feedback quanto para recebê-lo. Este processo de amadurecimento passa necessariamente por conhecer as diferentes maneiras com que um feedback se apresenta. Vejamos, então. Um feedback positivo é aquele que reforça a ação e atitude que o clube deseja, que o associado repita. Ele é fundamental para manter o associado motivado. Este é um feedback positivo. Um feedback corretivo serve para corrigir uma ação ou comportamento que não está de acordo com a expectativa do clube. Este tipo de feedback é desafiador para os dirigentes, uma vez que o associado pode acabar confundindo com uma punição e passar a entender o feedback como uma ofensa. Então, neste caso, o dirigente tem que ter a percepção, né, que ele está recebendo um feedback para corrigir o rumo da sua diretoria, o rumo do seu planejamento, como forma, né, de alcançar o objetivo final. Um feedback insignificante é uma avaliação genérica e muito vaga. Normalmente, o associado acaba não entendendo o propósito desse feedback. Assim, mesmo que ele tenha intenção positiva,
pode ser interpretado como negativo. Às vezes, o associado está te dando um feedback que não tem nada a ver com o contexto. Então, sim, há necessidade, né, de fazer uma avaliação melhor. Um feedback ofensivo, houve um feedback em extinção, felizmente, pois ele combina mais com um tipo de liderança coercitiva, que se impõe mais pelo medo do que por qualquer outra razão. É o dono do clube. Como não poderia deixar de ser, gera importantes riscos para relações dentro do clube e, por consequência, aos seus próprios resultados. É importante sempre analisar a melhor maneira de dar e receber o feedback, para não desqualificar o trabalho. Tenha autocontrole acima de tudo. Independente se você está recebendo um feedback positivo, um feedback negativo, um feedback insignificante. Mantenha o seu controle enquanto dirigente. Não exponha a sua raiva ao receber a crítica. Aceite-a, reflita e corrija o seu rumo. O futuro. Como eu disse, o clube não tem dono. Os associados fazem o clube. Então, nós precisamos nos preparar para o futuro. É amanhã? Sim. Nós temos novos dirigentes a partir do dia 1º de julho. Vocês foram eleitos agora, dentro do mês de abril e maio. Vocês vão assumir a partir do dia 1º de julho, com um mandato já determinado. 1º de julho de 2024 a 30 de junho de 2025. Esse é o prazo que você tem para você se preparar, fazer com que o seu clube alcance sucesso. E preparado você já está. Né? Por mais de 100 anos, os leões estão na linha de frente, servindo a humanidade com compaixão e bondade, ajudando os necessitados e motivando-os com esperança para o futuro. O seu mandato está fundando. Estamos lá agora, lá no mês de junho de 2025. E agora? O que fazer? Você está deixando de ser o dirigente do seu clube, mas seu clube continuará com novos dirigentes, novos associados. Portanto, continue sendo um líder e lidere pelo exemplo. Seja um mentor do seu sucessor. Jamais interfira, mas seja um mentor. Auxilie o seu próximo presidente. Auxilie o próximo secretário. Auxilie o próximo tesoureiro. E desta forma, você estará liderando pelo exemplo. Realizar uma sucessão em qualquer clube é um grande desafio. Suceder líderes medíocres é fácil. O problema é substituir líderes reconhecidamente capazes e vitoriosos. Essas pessoas, muitas vezes, elevaram o clube a um determinado patamar e geralmente são enormes as dificuldades em fazer a transição para membros da próxima diretoria, pois o sucesso, aliado ao apego, cria barreiras difíceis de serem ultrapassadas. Precisamos prestar muita atenção nisso que tem. Eu posso ser, hoje, um dirigente. A partir do próximo ano, eu não sou esse dirigente, mas eu tenho que ser um associado que vai contribuir para o crescimento do meu clube. Eu preciso deixar o ego de lado, a vaidade de lado, e ser aquele associado que vai contribuir com o meu sucessor. Vai ser o meu próximo dirigente. Ele vai ser o dirigente do clube. Minha vez já passou. A gente tem que continuar contribuindo. E eu digo a vocês o seguinte, Laios investe demais na nossa capacitação. E não é pouco, e custa caro. Temos N tipos de capacitações, de treinamentos, tudo mais. E nós temos todo dia que aprender, para que nós possamos, né, mentorear novos associados que vão precisar a desenvolver os novos clubes e os novos distritos também. Assim que as eleições do clube estiverem concluídas, os diretores e dirigentes podem definir, você pode começar a planejar o próximo ano leonístico. Se o seu clube não concluiu nenhum tipo de exercício de planejamento anteriormente, a iniciativa para a qualidade de clube e planeje o sucesso do seu clube
são ótimos pontos de partida. Certifique-se de avaliar os projetos, programas e processos anteriores. O planejamento é fundamental para a continuidade do nosso clube. É o futuro que está sendo garantido. Crie um plano para as reuniões do clube, eventos, atividades de serviço e outras oportunidades que ofereçam maior envolvimento a nível de distrito. Nós temos obrigação de participar de eventos em nível de distrito, porque ali nós trocamos experiências com outros dirigentes de outros clubes e, às vezes, nós podemos até copiar. Não é vergonha. A troca de experiência é muito salutar. Nós temos que viver isso. Delegue responsabilidades específicas como deveres do dirigente de clube e assessores, quadro associativo, serviço, marketing, liderança, pertinente às suas metas e atividades do clube. Prestem atenção, metas e atividades do clube. Eu não estou falando de metas e atividades do presidente. Trabalhe com os dirigentes entrantes para finalizar o calendário do clube para que possa ser comunicado de forma eficaz e oportuna. Ou seja, mentorie, trabalhe com ele, ajude-o a conduzir o clube, mas jamais interfira, porque o seu mandato foi encerrado no ano anterior. A vez agora é dele. Segue aqui algumas dicas de como preparar uma associação sem traumas. Planeje com muita antecedência. Não espere seu mandato terminar para planejar a sua saída. Uma boa associação começa a ser preparada com no mínimo 6 meses de antecedência, observando quem o sucederá e preparando-o para o cargo. É o mentoreamento. Quem nós somos? Nós somos uma instituição do terceiro setor. E por ser uma instituição do terceiro setor, a associação sempre foi um desafio das clubes. Planejar a continuidade das funções e o crescimento envolve mais do que mapear os associados certos para posições-chave. O que está em jogo? O que está em jogo é a definição de uma estratégia eficaz de desenvolvimento de associados, alinhada aos novos tempos e aos novos anseios. E nunca foi tão difícil preparar líderes. Porque quando nós buscamos os associados, os novos associados, nós identificamos nele o sentido de liderança. E a preparação de líderes não é fácil, é complicadíssimo. E nós temos que preparar os líderes para termos um eficaz desenvolvimento do nosso clube. A associação precisa ser encarada não só como um objetivo final, mas como processo. Mais do que apenas escolher o próximo comandante, cria-se o ambiente para que o clube entenda o que espera ser. Um modelo consistente de governança corporativa tem grande valor durante a jornada. Portanto, não pense tão somente que está transmitido um clube de serviço, mas também uma entidade com direitos, deveres e obrigações com a legislação em vigor. Por isso, somos caracterizados como uma instituição do terceiro setor. Na área financeira de uma empresa, há diversos setores, como controladoria, fiscal, tesouraria. Juntos eles cuidam desde a contabilidade da empresa até o fluxo de caixa. Nas instituições do terceiro setor, não é diferente. O clube é uma entidade caracterizada do terceiro setor. Cada uma dessas áreas tem sua própria importância. Entretanto, o setor de tesouraria é um grande auxiliar no cumprimento do planejamento orçamentário, contábil e de regularidade fiscal do clube. Como nós vamos fornecer essas informações? Hoje está tudo de forma eletrônica. O clube tem essa contabilidade, ele tem que ter um contador. Por que ele precisa desse contador? Para cumprir as obrigações acessórias, que a principal é tributária, mas ele é imune do pagamento de tributo, mas ele tem obrigações acessórias. Tudo hoje é de forma eletrônica. Ele tem que transmitir o SPID contábil, o SPID, a escrituração contábil fiscal, o E-financeiro, o SPID de contribuição, o SPID fiscal, mesmo que ele não tenha obrigação tributária. O E-social, mesmo que ele não tenha funcionário registrado.
Então, está tudo voltado para o SPID, que é o Sistema de Processamento de Dados Eletrônicos, né? O RH, o mercado, finanças, suprimento, fiscal, manufatura, contar, está tudo voltado. Hoje, o cruzamento das informações é de suma importância. O clube que não cumpre essas obrigações, né, ele vai ter o CNPJ dele suspenso pela Receita Federal. Ele não poderá depois obter certidão negativa. Ele não poderá celebrar nenhum termo de convênio com qualquer ente público que seja, porque ele não possui regularidade fiscal. Então, nós precisamos pensar nisso. Enquanto dirigente hoje, eu já tenho que ir preparando isso. Eu disse a vocês no início que o ano fiscal é de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Nós temos um semestre com um presidente, outro semestre com outro presidente. Portanto, eles têm que estar alinhados com o mesmo pensamento de continuidade, e não um fazendo a parte dele e o outro que se vire. Nós temos que tratar da continuidade. Incentive a capacitação do seu sucessor. Ofereça oportunidade de capacitação aos dirigentes futuros, à sua sucessão. Essa capacitação deve ser dada tanto por meio de treinamentos formais, seminários digitais, cursos online, quanto informais, onde o futuro dirigente possa ocupar cargos e funções. O ler é uma ferramenta fenomenal. Nós temos cursos ali que ele não serve somente para laios, não. Ele serve para nós, enquanto cidadão, nós, enquanto pessoas, nós, enquanto profissionais. Portanto, seja, repito, um mentor do seu sucessor. Jamais tente ocupar a função dele, o seu cargo. Foi ocupado no seu ano leonístico. Auxilie o seu sucessor, que o sucesso do seu clube será garantido. Analise as aptidões. Será fundamental que você analise não só os resultados do futuro dirigente, mas também os seus comportamentos no dia a dia, o estilo de liderança, a postura diante de conflitos e flexibilidade para resolver problemas serão ótimos indicativos. Auxilie-o no desenvolvimento de habilidades de liderança, porque conflitos existem. Não adianta falar que um clube não tem conflito, porque tem, né? Nem que seja mínimo, mas tem. Às vezes tem conflito até de interesses. É o que nós devemos tomar muito cuidado. É tanto que dentro de toda a capacitação, de todos os treinamentos que lá faz, sempre tem lá um módulo chamado resolução de conflitos. Nós temos que aprender a ser flexíveis para que nós possamos resolver esses conflitos. Evite conflitos desnecessários. A sucessão é uma corrida de obstáculos, não uma guerra. Deixe claro aos pretendentes que não serão toleradas brigas pelo poder e, quando houver discussões, seja o mediador, intervenha para que não se transforme em conflitos irreconciliáveis. Delegue funções. Para passar o bastão com calma e eficiência, é importante delegar parte de suas funções para os outros. Além de analisar a forma de cada um lidar com as tarefas, você vai transferindo responsabilidades e ficando mais confortável para deixar o cargo. Não se apegue ao cargo. Se o cargo é transitório, outros vão assumir. Seu clube vai permanecer. Você pode até sair do clube, mas outros vão assumir aquela função. Afinal, o clube vai sobreviver sem você. E o segredo da sucessão é fazer com que a próxima liderança possa promover um bom trabalho, garantindo a longevidade do clube. Eu tenho que trabalhar enquanto dirigente hoje, esperando que o meu sucessor seja melhor do que eu fui. É assim que nós vamos fazer com que o nosso clube tenha uma vida longa. Depois, ao final da sua gestão, faça isso. O reconhecimento. Ninguém faz nada sozinho. Reconheça aqueles que te ajudaram. Um abraço, um carinho, um pequeno mimo, mas o reconheça dentro de uma assembleia do clube. O reconhecimento e comemoração do sucesso. Ao final do ano leonístico, é um bom momento para homenagear os líderes do clube que serviram como excelentes líderes de clubes no esforço de alcançar as metas. Visite a loja de laje internacional no portal do associado para ver o que está disponível. Lá nós temos vários exemplos, vários mimos que podem ser adquiridos diretamente da nossa associação.
prêmio de excelência de clube. Os clubes e distritos que se destacaram nos serviços comunitários, crescimento do quadro associativo, comunicação e gerenciamento organizacional podem se qualificar para o tão prestigiado prêmio de excelência de clube. A cerimônia de posse dos novos dirigentes é um dos seus atos oficiais finais como presidente do clube, pode ser de dar posse aos novos dirigentes entrantes para o próximo ano leonístico e homenagear os seus governadores. Não se esqueça, o reconhecimento é a expressão da sua gratidão por aqueles que te ajudaram a conduzir o seu trabalho, a conduzir o seu ano leonístico. Aqui, então, né, espero que tenhamos alcançado os nossos objetivos. Orientar os dirigentes quanto à importância de avaliar o ano leonístico e subsidiar os novos dirigentes do clube quanto aos aspectos de gestão, legalidade de documentos, contábil, financeiro. Pense sempre, o clube vai continuar, mesmo que eu não esteja presente dentro do clube, mesmo que eu não seja mais associado do clube. Eu não sou dono do clube, eu sou tão somente um associado. Ao término da sua gestão, você volta à melhor cadeira que existe, a de associado do clube. Tenha certeza disso e contribua dessa forma. Deixo aqui agora, aqueles que queiram fazer algum questionamento, o espaço aberto para que eu faça. Em não tendo nenhuma apresentação, Luiz? Geraldo, a sua excelente palestra aí. E eu, na prática, eu tenho visto algumas situações de clubes de Lions e de associações em geral que esquecem de cumprir muitas dessas obrigações acessórias aí. Isso vai impactar lá no CPF do presidente de 3 anos atrás, 5 anos atrás, quando vai no banco pegar algum crédito, alguma coisa e está com algum impedimento por conta da Receita Federal. Mas parabéns pela apresentação, excelente. Isso é muito comum, às vezes, né? O representante legal do clube já tem 10 anos que está lá como representante legal na Receita Federal. Então, é de suma importância que a todos os anos, após o registro da ata, no primeiro mês, já dentro do mês de julho, proceda-se à alteração do representante legal junto à Receita Federal. Porque assim você já está excluindo o antecessor das responsabilidades que serão suas a partir de então. E para que nós possamos pensar um pouquinho, refletir agora na cama, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente. Quem sobrevive é o mais disposto à mudança. Portanto, inspire-se, inove-se, renove-se. Esse é nosso contato. Esse material também será disponibilizado. Creio que já foi até gravado e ficará no site, né, do Lions MT, a qualquer um dos associados que queiram consultar. Estou à disposição, aí tem meu e-mail, meu telefone, que também é um WhatsApp, aberto a toda aí qualquer informação e orientação, caso assim o deseje. Né? Ou temos, então, as nossas atividades, né? Agradeço a todos pela paciência, pela parcimônia em ter nos ouvido, e espero aqui também ter contribuído um pouquinho para que os atuais dirigentes promovam uma sucessão tranquila para os seus sucessores no final do ano leonístico 24-25. Como hoje nós não temos aqui o nosso governador, não temos a nossa governadora eleita, eu conclamo aqui a nossa companheira, primeira vice-presidente governadora eleita, companheira Cíntia Godrim, para que faça as considerações em representação ao governador e à nossa governadora eleita. Como eu disse a princípio,
a companheira Sônia não pôde participar, que ela está finalizando os seus preparativos para a viagem para a convenção, onde então será empossada como governadora do nosso distrito para o próximo ano leonístico. O governador Márcio está na cidade de Confresa, agora numa reunião dentro daquele clube, empossando novos associados, e amanhã seguirá para a cidade de Querência, onde nós teremos a fundação de mais um clube na região do Araguaia. Com a palavra, companheira Cintia. Boa noite, companheiros. Quero, então, aqui parabenizar o nosso companheiro Ideraldo pela condução desse seminário, junto com o nosso governador Márcio. Parabenizar todos os instrutores que viabilizaram, né, essa semana de aprendizado, mas principalmente parabenizar os nossos dirigentes que participaram, que aderiram, que buscaram conhecimento, que esse seja o primeiro passo aí para uma gestão de um próximo ano leonístico, né, de muito sucesso, de muito trabalho, mas sobretudo de que nós possamos juntos fortalecer o nosso distrito e fazer prevalecer o lema da nossa próxima governadora Sônia, de crescer, fortalecer e servir. Então, parabéns a todos pela dedicação, todos envolvidos, e que Deus possa abençoar aí o nosso futuro leonístico. Obrigada. Obrigado, companheira Cintia. Quero aqui externar mais uma vez os nossos agradecimentos a todos os instrutores que por aqui passaram no decorrer da semana, que prontamente aceitaram o nosso convite para poder fazer parte dessa capacitação, para poder auxiliar os novos dirigentes a desenvolver suas atividades a partir do dia 1º de julho. Hoje, encerro aqui minha última atividade enquanto coordenador de GLT do ano leonístico 23-24, juntamente pelo convite que me fora feito pelo companheiro Márcio, né, a partir do dia 1º de julho, né, nossa companheira também, PPC Maria Rosilene, estará na direção desses trabalhos. Estarei sempre à disposição para contribuir naquilo que for possível e dentro das nossas possibilidades. Que Deus, na sua infinita sabedoria e bondade, auxilie os novos dirigentes para que promovam de forma harmônica, pacífica e com efusivo sucesso a sua jornada no próximo ano leonístico. Nós teremos a oportunidade única de viver o próximo ano com um presidente brasileiro, Fabrício de Oliveira. A todos, nosso muito obrigado. Obrigado ao companheiro Márcio por ter nos dado essa oportunidade de poder contribuir com a sua gestão. A todos vocês, um grande abraço. Nos veremos em breve, no final de julho, na nossa instalação de gabinete da companheira Sônia. Basei lá na cidade de Sapezal. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e tenham um excelente final de semana. Boa noite, gente. Um abraço. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Agora pode tomar cerveja. Agora pode. Boa noite, pessoal. Vou terminar meu chá primeiro, Boa depois noite, companheiros. Um abraço. Boa noite. Eu estou com um chá gelado aqui. Um matilhão. Bom para poder dar uma hidratada, porque o clima aqui está muito seco. Boa noite. Até mais, companheiros. Wilson, muito obrigado por ter ficado conosco até o final. Qualquer coisa... Boa noite, parabéns, muito obrigado. Bom final de semana. Da sua preparação enquanto terceiro vice-governador. Precisando desse... Já estamos à disposição. Tchau, estou encerrado aqui, pessoal.